bem, meus caros, dando sequência aqui, né, a nossa aula, né, o nosso último bloco, abordando aqui o acento indicativo de crase, né, a ocorrência do fenômeno da crase na nossa língua. Lembrando que essa aula não esgota todo o assunto, é apenas uma revisão aí daqueles pontos principais. Mas vamos lá, olha só, a crase diante de pronomes, tá? Se você tiver alguma dúvida, existe aí uma forma de você saber se o pronome admite ou não o artigo. Então, você tendo ali a preposição, você precisa saber se o pronome admite ou não o artigo. Se você tiver dúvida, você pode utilizar essa fórmula aqui, olha só. A é bela. Então, vamos lá, olha só. Falei a ela, né? Então, falei a, nós já sabemos que este a é, antes de tudo, a preposição para o verbo falei. Falei a alguém aí, né? Então, falei a ela. Se você quer saber se o pronome ela admite o artigo, veja só, coloque aqui, né, o pronome ela. A ela é bela. Soou bem? Não, não é? Por quê? Porque o pronome ela não admite o artigo. Logo, aqui não ocorrerá a crase. Da mesma forma, olha aqui, falei a senhora. Falei a alguém, a quem? A senhora. Será que a senhora admite o artigo? Se você tiver dúvida, ó, a senhora é bela. Viu? Soou bem, não soou? Então, a senhora é bela, admite sim o artigo e ocorrerá então a crase. Aí alguém pode perguntar, mas Moacir, senhora não seria um pronome aí formal, né, tratamento formal e que não admitiria o artigo? Você tinha falado no bloco anterior que em situação de comunicação formal, né, que não pode ocorrer ali essa intimidade. Veja só, meu caro, isso não se aplica aqui ao pronome senhora, né? Por exemplo, existe uma senhora que eu chego constantemente à casa dela, deito em seu colo, né, abraço, beijo, com quem eu tenho uma profunda intimidade, e essa senhora é a minha mãe. Então, admite sim o artigo aí, tá? A senhora é bela, e aqui então ocorre o fenômeno da crase. Mais uma vez, ó, a mesma, ó, falei a mesma é bela. Admitiu o artigo, não é? Ocorre então o que? Ocorre o fenômeno da crase. A outra, falei a outra é bela. Admitiu o artigo, não admitiu? Então ocorre sim o fenômeno da crase. Agora, veja bem, né? Falei a você. A você é bela, você fala assim, a você é bela? Não, então o pronome você não admite o artigo, logo não ocorrerá o fenômeno da crase. Falei a todas é bela, você fala assim, a todas é bela? De jeito nenhum, não é? Então não ocorre aí a crase, por quê? Porque o pronome todas não admite o artigo, tá? É apenas a preposição. E a vossa senhoria, tá? Vossa senhoria, sua senhoria, aqui sim nós temos pronomes de tratamentos formais, e aí nunca ocorrerá o fenômeno da crase, beleza? Tranquilo até aí? Então, se você tiver dúvida, ó, fiquem atentos a este esquema. Agora, uma outra curiosidade. Quando nós falamos de pronome possessivo, ele nunca anda sozinho. O pronome possessivo, ele sempre anda com a coisa possuída, não é? Então, fiquem atentos aqui, porque nós temos uma particularidade. Olha só, eu posso colocar isso aqui, ó. Falei a sua irmã. Falei a sua irmã. Observe bem que aqui eu tenho duas possibilidades. A sua irmã é bela, não é? Ou sua irmã é bela. As duas formas vão soar bem. Por quê? O pronome possessivo, né, diante do pronome possessivo, o artigo, observe bem, não é a crase. Para simplificar, às vezes, alguns professores, alguns materiais trazem, não, a crase ela é facultativa diante do pronome possessivo. Não, não existe crase facultativa. O que pode ser aí facultativo é o artigo. Então, diante do pronome possessivo, posso ou não ter o artigo. E aí o que acontece? Se eu grafar desta forma aqui, o enunciado, e te perguntar qual é a função deste a, você vai falar para mim que ele é apenas a preposição para o verbo falei. Certo? Beleza? Agora, se eu grafá-lo desta maneira, você vai falar que eu tenho tanto a preposição quanto o artigo diante do pronome possessivo sua.
Tá? Por que isso acontece? Bom, qual é a função do artigo? Vamos puxar lá da nossa primeira aula, né, de introdução à análise morfossintática. O artigo A, ele vem para definir um substantivo de gênero feminino, certo? Só que o que acontece? O pronome, ele também cumpre essa função definidora, já que o pronome, ele tem por obrigatoriedade aí, né, de flexionar em gênero para concordar com o substantivo ao qual se refere, né? Então, o pronome, ele já indica isso, sua irmã, né? Ele já tem por obrigação, tornando então facultativa aqui a presença do artigo, tá? Veja bem, não simplifique para que você erre ou não saiba, não entenda a lógica, né, da ocorrência da crase diante dos pronomes possessivos. Na verdade, não é a crase que é facultativa. O que é facultativo é o artigo. Então veja só, se eu considero o artigo diante do pronome possessivo e eu tenho a preposição, a crase ele é obrigatória. Agora, se eu não considero o artigo diante do pronome possessivo e eu tenho apenas a preposição, não ocorrerá a crase. Então veja bem que não é uma situação de facultatividade quanto à ocorrência da crase. O que é facultativo é a presença ou não, né, facultativa aí, a presença ou não do artigo. Se eu tenho artigo e preposição, crase. Se eu não tenho artigo, só preposição, não ocorrerá a crase. Então, olha só, se eu falo aqui para você, ó, João entregou o carro à sua filha. Está certo ou errado esse enunciado, da forma como ele está grafado? Está correto, mas ele está correto e eu estou considerando o quê? Estou considerando que quem entrega algo a alguém. Este a é apenas a preposição, tá, exigida pelo verbo entregar. Nossa, ficou horroroso isso aqui, não é? Vamos lá. É apenas, então, a preposição exigida pelo verbo entregar. Quem entrega algo a alguém. Este é apenas a preposição, não ocorre aqui a crase, por quê? Né? Não considerei a presença do artigo. Porém, eu posso reescrever esse enunciado colocando aqui, ó, o acento grave indicando a ocorrência da crase. Se eu faço isso, eu tenho tanto a preposição quanto o artigo. Meus caros, apenas isso, tá? Então, aí está aquilo que chamam de facultatividade da crase diante de pronomes possessivos. Não é isso. Na verdade, né, o que é facultativo é o artigo, tá? Então, a facultatividade está relacionada ao artigo. Se eu tenho artigo mais preposição, ocorre a crase. Se eu não considero a presença do artigo, não ocorrerá o fenômeno da crase. Beleza? Então é essa situação, né, que às vezes ficam falando, a crase é facultativa. Não, não existe situação de crase facultativa. O que pode ser facultativa ali pode ser facultativa a presença do artigo. Beleza? Até aqui tudo claro para vocês? Uma boa? Bom, outro tópico aí importante e que merece o esclarecimento é o paralelismo sintático, tá? Quando nós falamos aí em paralelismo sintático, eu acho que compensa eu apagar isso daqui para utilizar o quadro só para falar de paralelismo. Vamos lá, olha só. Vá tomando nota aí das dúvidas, mande nos nossos comentários. Tá? Lembrando, se você caiu de paraquedas nesta aula aqui, né, nós já estamos aí, já acho que esse já é o terceiro bloco da nossa aula, não sei, já estou até meio perdido. E lembrando que para você entender bem o fenômeno da crase, antes de tudo é importante você entender a regência. Então vamos lá. Né? Outra questão que eu quero abordar com vocês é o paralelismo sintático. Tá? O primeiro paralelismo que eu quero abordar com vocês é o paralelismo de termos correlacionados. Tá? Então, vou colocar aqui, né? Primeiro, tá? Paralelismo sintático, termos
correlacionados. Bom, o que é isso? O que é um paralelismo sintático de termos correlacionados? Veja só, prefiro cerveja a cachaça. Vamos lá. Quem prefere algo a outra coisa, tá? E tem que ter uma relação. Você não vai falar assim, prefiro cerveja a dirigir, né? Tem que ter aí uma relação entre uma preferência de uma coisa por outra. Então, vamos lá. Prefiro cerveja a cachaça. Então, quem prefere algo a outra coisa. Este a, você já sabe, né, de pronto, que é a preposição exigida pelo verbo referir. Se eu te perguntar, ocorre aqui a crase, o que você vai me dizer? Vamos lá, olha só. As meninas sempre saem à frente, né? Já ouvi aqui as meninas falando que não ocorre a crase. E aí os meninos assustaram, olha só, falaram, não, ocorre sim. Olha só o que os meninos falaram aqui, meninas, ó o que os meninos estão falando aqui, ó. Ó, aqui, ó. Estão falando o quê, né? Prefiro cerveja a cachaça. A cachaça é feminino, preposição mais artigo, ocorre a crase. Errado. Por que está errado, meninos? Somente as meninas acertaram. Olha só, aqui nós temos o quê? Um paralelismo sintático de termos correlacionados. E o que quer dizer isso, né? O que isso implica no estudo aqui da crase que nós estamos fazendo agora? Bom, vamos lá. Quando os termos entram em paralelismo, tá, de termos correlacionados aqui no caso, nós vamos ver duas situações. Paralelismo de termos correlacionados e o paralelismo de termos com a mesma função sintática. Então vamos lá. O que acontece? Quando nós temos o paralelismo sintático de termos correlacionados, esses termos que estão em paralelismo, se você considera o artigo para um, você tem que ter o artigo para o outro. Como assim, Moacir? Olha só, prefiro cerveja a cachaça. Tá? Para que eu considere aqui o artigo diante do substantivo feminino cachaça e marque com acento grave aqui indicando a crase, eu teria que ter aqui também o artigo para o substantivo cerveja. Observe que eu não tenho o artigo. Se eu não tenho o artigo aqui para o primeiro termo, eu não posso considerar o artigo para o segundo. Logo, não ocorrerá o fenômeno da crase. Ah, então como que poderia ocorrer o fenômeno da crase? Prefiro, prefiro a cerveja a... Prefiro a cerveja a cachaça. Aí sim, eu tenho o artigo aqui para cerveja? Tenho. Eu posso considerar o artigo aqui para cachaça. E aí, sim, ocorreria o fenômeno da crase, tá? Eu teria aqui tanto a preposição exigida pelo verbo preferir, como eu teria também o artigo para o substantivo feminino cachaça. Então, as duas formas aqui estão corretas de grafar? As duas formas estão corretas. Porque esses termos estão em paralelismo sintático de termos correlacionados. Então, isso vale para o artigo, tá? Eu só posso considerar a presença do artigo para um se eu tiver a presença do artigo no outro. Se eu não tiver, como ocorre aqui no primeiro exemplo, não ocorrerá o fenômeno da crase. E aqui, então, você vai entender, né, o porquê de não ocorrer a crase entre palavras repetidas. Tá? Na verdade, o que é mais comum aparecer nas nossas provas não é uma questão abordando isso daqui, mas sim aparecer palavras repetidas. E o que os professores sempre falaram para você? Não ocorre a crase entre palavras repetidas. Mas agora você entende o porquê. Essas palavras, elas entram o quê? Elas estão em paralelismo sintático ali de termos correlacionados. E por que você não tem a ocorrência da crase entre palavras repetidas? Porque, na verdade, aquele A que aparece ali, né, no frente a frente, cara a cara, ele é apenas a preposição, porque você não tem a frente, você não tem um artigo antes da primeira palavra, né?
cara a cara, você não tem a cara a cara. Então, não tendo o artigo diante do primeiro, você não tem o artigo diante do segundo. Logo, não ocorrerá o fenômeno da crase, beleza? Olha só, agora se eu falo para você que algo funciona, algo vai funcionar da segunda a sexta-feira. Então preste atenção aqui. Se eu falo para você que algo vai funcionar aí, então, né, da segunda a sexta-feira, ocorrerá aqui o fenômeno da crase, tá? Olha só, ocorrerá porque quando eu falo da segunda a sexta-feira, o da segunda é a preposição de mais o artigo a. Então vira o da. Da segunda a sexta-feira. Aqui eu tenho termos que entraram em paralelismo, tá? Então, eu tenho o artigo aqui para a primeira, logo eu terei aqui também o artigo para a segunda. Então, vai funcionar da segunda a o quê? A sexta-feira. Ocorrerá, assim, o fenômeno da crase. Semanticamente, isso aqui é interessante que pode aparecer na nossa prova, tá? Quando eu falo da segunda à sexta-feira, eu estou me referindo a algo que acontecerá, o quê? Excepcionalmente naquela semana. Tá? Especificamente naquela semana, da segunda à sexta-feira. Então eu falo, não, será da segunda à sexta-feira da próxima semana. Então é algo que só vai acontecer daquilo ali. Agora, se eu falo que um determinado estabelecimento, ele funciona, né, de segunda à sexta-feira, e aí não ocorre a crase, tá? Se eu falo aqui, ó, de segunda a sexta-feira. E aí não ocorre a crase aqui. Por quê? Porque é de segunda. Eu não tenho artigo para cá, logo eu não tenho artigo para cá. É apenas a preposição, tá? Então, se eu falo da segunda à sexta-feira, tá? Se eu falo, é algo que só acontecerá na próxima semana, tá? Da segunda à sexta-feira. Agora, se eu falo que algo é de segunda à sexta-feira, ou seja, todas as semanas de segunda a sexta é aquilo ali. Tudo bem? É algo que é da rotina, é algo contínuo, tá? Agora, se eu falo que é da segunda à sexta-feira, então é somente naquela semana, tá? Então, excepcionalmente, só naquela semana. Fechou? Beleza? Então, aqui nós estamos falando o quê? De paralelismo sintático de termos correlacionados. Então, se você vai fazer a impressão da página tal a página tal, ocorre aí o fenômeno da crase. Porque se é da página, o da aí é a preposição de mais o artigo a e vira da. Então, eu tenho o artigo para a primeira página, logo eu terei o artigo para a segunda. Ocorrerá o acento indicativo de crase, ocorrerá aí o fenômeno da crase, beleza? Por isso que nas outras situações, né, do cara a cara, o frente a frente, né, não ocorre aí o fenômeno da crase. Por quê? Porque os termos estão em paralelismo e nós não temos o artigo para o primeiro. Se eu não tenho o artigo para o primeiro, não poderei ter o artigo para o segundo e assim temos apenas a preposição, né? No caso aí, né? Se eu falo cara a cara, ó, cara a cara. Eu não tenho o artigo aqui para a primeira ocorrência da palavra cara. Então aqui é apenas a preposição. Se é apenas a preposição, não ocorre a crase. Beleza? Então, entre palavras repetidas, não ocorre a crase, mas quando elas estão ali, né, em paralelismo e você não tem um artigo para a primeira. Agora, se eu falo da página tal à página tal, aí sim ocorrerá, porque eu tenho artigo para ambas. Legal, não é? Isso daí? Beleza? Bom, então vem comigo. O outro paralelismo sintático, tá, que eu vou abordar com vocês, né, o segundo, é o paralelismo de termos com a mesma função sintática. Tá? Então vamos lá. Paralelismo de termos correlacionados, paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática. Então vamos lá, preste atenção aqui, olha só. Se eu falo para você, o ministro se referiu à saúde
educação e habitação. Olha só, o ministro se referiu à saúde, educação e habitação. Meus caros, prestem bastante atenção aqui. Prestem bastante atenção. Quando eu falo, o ministro se referiu, quem se refere a alguma coisa. Você já sabe que este a, ele é de cara o quê? Ele é de cara a preposição exigida pelo verbo referir. Aí eu te pergunto, ocorre aqui a crase? Se a oração tivesse terminado aqui, tudo bem. Quem se refere a quê? A saúde. Substantivo feminino, admite o artigo, ocorre a crase. Só que veja bem. Referiu o quê? A saúde, educação e habitação. Opa! Eu não tenho só um complemento para o verbo. Eu tenho aqui 3 complementos. Quem se refere a. Então o verbo referir exige um complemento introduzido pela preposição, né? Esse complemento que vem introduzido por uma preposição, ele é chamado de objeto. Um objeto indireto. Então aqui eu tenho um objeto indireto, aqui eu tenho outro objeto indireto e aqui eu tenho outro objeto indireto. Então nós estamos falando o quê? De paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática. Todos os termos aqui são objetos indiretos, ou seja, complementos para um verbo, né, que exige a preposição para introduzir esse complemento. Então, entrou em paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática. Se entrou em paralelismo, lembre-se o que eu falei. Em relação ao artigo, o que vale para um tem que valer para outro. Então, posso considerar o artigo aqui? Posso? Aí as meninas responderam mais rápido, disseram que não. Por quê? Porque eu não tenho artigo antes de educação e não tenho artigo aqui junto à habitação. Logo, o ministro se referiu à saúde, sem o acento grave, apenas a preposição. Tranquilo? Beleza? Aí alguém pergunta aí, né? Mas, Moacir, posso reescrever esse enunciado de outra forma, então, em que tenha o acento grave indicativo de crase? Pode, sim. E essa é uma possível questão de prova, tá? Então, veja só. A banca te dá este enunciado e sugere a você, por exemplo, que a reescritura deste período também estaria correta da seguinte maneira. Olha só. O ministro se referiu à saúde, à educação e à habitação. Muito bem. Quem se refere a alguma coisa. Aqui eu me refiro à saúde, à educação e à habitação. Observe aqui que agora eu tenho artigo para todos, não tem? Se eu tenho artigo para todos, eu vou considerar também o artigo aqui para saúde. Então eu tenho preposição mais artigo, ocorre aqui o fenômeno da crase. Está certinho. Beleza? Tranquilo? Então veja, mas por que ocorreu aqui a crase? Porque eu tenho um artigo para a saúde. E como é que eu sei que eu tenho um artigo para a saúde? Porque eu tenho um artigo aqui para a educação e tenho um artigo para a habitação. Então, aqui no paralelismo sintático, temos com a mesma função sintática, também vale isso. Ou você tem o artigo para todos, ou você não tem o artigo para nenhum. Tá? Por isso que aqui eu não pude considerar o artigo para a saúde e não ocorreu a crase. Temos apenas a preposição. Aqui, como eu tenho o artigo para a educação e habitação, aí sim eu considero aqui o artigo para a saúde. Eu tenho o artigo para o substantivo saúde. E assim ocorre o fenômeno da crase. Muito bem. Mas tem um outro detalhe ainda que vale ser explorado aqui com vocês. Olha só. O ministro, vou reescrever para ficar bem claro. O ministro se referiu à saúde, à educação e à habitação. Muito bem. Pessoal, temos mais uma forma aqui correta de reescrever esse enunciado. Olha só.
o ministro se referiu à saúde, à educação e à habitação. Observe que tudo aqui está com acento grave indicando que ocorreu a crase. Por quê? Onde é que é obrigado aqui eu reconhecer, o que eu sou obrigado a reconhecer aqui? Se eu tenho o artigo para um, eu tenho para todos, certo? Então, quem tem a obrigatoriedade de entrar em paralelismo é o artigo. Preste atenção no que eu estou falando. Quem tem a obrigatoriedade de entrar em paralelismo é o artigo. Mas e a preposição pode? A preposição pode, mas ela não é obrigatória. Então, eu sou obrigado a fazer isso? Não sou obrigado. Mas eu posso fazer? Posso. O que eu estou considerando aqui? Eu estou considerando para todos, né, a preposição mais o artigo. Tá? Para todos aqui eu estou considerando a preposição mais o artigo. Só que lembrando que quem é obrigado aqui a entrar em paralelismo é o artigo. Mas a preposição também pode. Certinho? Então, essas três formas aqui, ó, de reescrever esse enunciado, de escrever esse enunciado, estão corretas. Estão corretas. Aqui, primeiro, eu não tenho a ocorrência da crase. Por quê? Porque eu não tenho artigo nem para educação nem para habitação. Então, eu não posso considerar o artigo para saúde. Se eu não tenho artigo para saúde, apenas preposição, não ocorre a crase. Aqui ocorreu a crase antes de saúde, porque eu tenho artigo para educação e tenho artigo para habitação. Tá? Então, entrou em paralelismo. Se eu tenho artigo para um para outro, eu considero para todos. Beleza? Ocorreu a crase. Tá? Aqui no caso, então, é a obrigatoriedade da ocorrência da crase. Tá? E aqui, considerei o quê? A presença tanto do artigo quanto da preposição para todos. Tá? E aí, todos com acento indicativo de crase. Mas lembrando que não é obrigatoriedade que a preposição entre em paralelismo. Beleza? Certinho? Tá? Então, olha só. Fiquem atentos a isso daí, meus queridos. Fiquem atentos. São pequenos detalhes aí que podem surgir. Uma outra observação para vocês é o seguinte, né? É muito comum nós falarmos o quê? Que não ocorre a crase diante de nomes próprios ou masculinos. Diante de nomes próprios masculinos. Preste bastante atenção na observação que eu vou fazer para vocês, trazer para vocês antes de encerrarmos esta aula. Preste bastante atenção. Olha só. Uma curiosidade para vocês aqui. Escrevo a Machado de Assis. Bom, vamos lá. Então, você está acostumado, você que está estudando um pouco aí, você está acostumado a ouvir que não ocorre o fenômeno da crase antes de nomes próprios masculinos. E aí eu trago esse enunciado para você e falo que está correto. E aí, você vai julgar certo ou errado isso daqui? O que você me diz? Bom, vamos lá. As meninas sempre saem à frente, né? Olha só, as meninas já sacaram aqui. Escrevo a Machado de Assis, está correto. Está correto por quê? Posso eu realmente escrever a Machado de Assis? Não, Machado de Assis todos nós sabemos, né? É uma personagem histórica, né? Já faleceu há muito tempo. É o maior escritor da língua portuguesa, viu, meus caros? Não é o maior escritor brasileiro, não. Machado de Assis é o maior escritor da língua portuguesa. A obra de Machado de Assis, ela é traduzida em dezenas de idiomas. É leitura obrigatória, tá? Em praticamente toda a Europa para estudantes de ensino fundamental. A obra de Machado de Assis é leitura obrigatória, faz parte aí do cânone editorial, né, dos principais países aí do mundo. Então vamos lá. Escrevo a Machado de Assis. Aqui está subentendida a locução prepositiva a moda de. Tá? Porque eu não posso escrever a Machado de Assis, ele já faleceu,
certo? Agora, escrever a Machado de Assis significa o quê? Escrever ao estilo dele, né? Uma linguagem rebuscada, psicologizada. Então, nesta linha aí, fica subentendida a locução prepositiva à moda de. Então, aqui nós temos sim a ocorrência da crase diante do nome próprio feminino, mas não é porque você tem um artigo feminino diante do nome próprio masculino, isso. É porque está subentendida a locução prepositiva à moda de. Certo? Bom, pessoal, quando nós falamos de acento indicativo de crase, há muito o que ser explorado, tá? Normalmente, quando eu trabalho isso numa turma presencial, né, regular, aí, se preparando para um concurso da PF, PCDF, PRF e tal, são 2 aulas com quase 3 horas de duração, 3 horas e meia de duração cada uma, para abordarmos todos os aspectos do estudo da crase na nossa língua. Mas, em se tratando aí do tempo exíguo que nós temos, né, aqui eu trago os pontos principais, aquilo que pode ser mais cobrado aí, aquilo que pode ser não, aquilo que sempre é mais cobrado nas nossas provas, beleza? Se ficar alguma dúvida, recorra ao seu material de apoio, tá? A sua gramática, tenha sempre à mão aí uma gramática, não se preocupe em adquirir uma gramática nova, mas tenha à mão um material para que você possa consultar aquilo que você se sinta mais à vontade, certinho? Beleza? Olha só, o próximo bloco, tá, que eu vou deixar para vocês aí, é um bloco de questões abordando aquilo que mais cai nas provas, tá? O que é mais comum nas provas. Não, como eu falei para vocês, não vou esgotar todo este assunto, né, mas aquilo que é mais comum nas nossas provas estará aí no nosso próximo bloco, só de questões envolvendo o acento indicativo de crase. Então, muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se não gostou, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário. O importante é você participar. Observe aí, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, né? Ative o sininho aí para que você não perca as próximas aulas. Mas, claro, só faça isso se você quiser. Beleza? Sucesso a todos vocês. Até o próximo bloco. Avante, avante!